Meu nome é professora Carol. Hoje, na nossa aula de História, a gente vai trabalhar sobre o escravismo antigo, a servidão medieval e a escravidão moderna. A gente vai ver quais são as suas distinções e principais diferenças. Bem, antes da gente começar, a gente tem que saber que o termo escravidão, ele é um fenômeno que tem acompanhado a nossa história ao longo de vários séculos. No entanto, é importante a gente diferenciar esses significados entre a escravidão moderna, entre o escravismo antigo e a servidão medieval. Bom, começando pelo escravismo antigo. O escravismo antigo ele era uma forma de escravidão praticada em civilizações antigas, como a Grécia, Roma e o Egito. Nesses sistemas, os escravos eles eram considerados propriedades de seus donos e eram usados para realizar trabalhos forçados, como a agricultura, a construção e o artesanato também. E serviços domésticos também. A aquisição desses escravos ela era feita, na maioria das suas vezes, por conta de dívidas da própria pessoa ou do seu familiar, ou por conta de batalhas. Esses escravos eles perdiam todos os seus direitos sociais e esses eram transferidos para os seus donos. E eles podiam ser comercializados como um bem a qualquer momento, sendo vendido ou trocado. Esses escravos eles vão ser de várias etnias, raças ou sexos, não vai ter uma distinção dentre essas coisas para a aquisição de um escravo. Uma diferença é que na Grécia e em Roma, se utilizavam mais desses serviços de escravidão para atividades domésticas e artesanais. Então, era mais dentro de casa, eles trabalhavam nas casas e também com artesanato. Já no Egito, esses escravos eles vão ser utilizados na construção das esfinges, das pirâmides e nos templos. Essa vai ser uma diferencinha que vai ter entre esses dois. Vai ser o mesmo sistema, vão trabalhar da mesma forma, só que em ambientes diferentes, só que e forçados. Já a servidão medieval, como o próprio nome diz, é uma servidão e não uma escravidão, era um sistema feudal que prevaleceu durante o período da Idade Média na Europa. Nesse sistema, os camponeses eles eram conhecidos como servos e trabalhavam nas terras dos seus senhores feudais em troca de uma proteção e do direito de cultivar uma parcela em sua terra para sua própria subsistência, para a subsistência da sua família. Os servos eles não eram considerados uma propriedade do seu senhor, mas eles também não podiam abandonar essa terra, devendo permanecer nessa terra junto ao seu senhor. Nessa imagem que a gente observou aqui, a gente vai ver que essas são pessoas brancas, né, colhendo trigo com foice, que é um instrumento muito comum da sua época. Eles não podiam sair dos seus domínios, mas eles tinham aí um lucro pequeno dentro da terra dos seus senhores para eles sobreviverem. Já a escravidão moderna, essa aqui é uma imagem do Jean-Baptiste Debré, que vai falar sobre, que é um livro que ele faz sobre várias pinturas e desenhos feitos sobre a escravidão entre os séculos 16 e 19, aqui no Brasil. Bom, e o que é essa escravidão moderna? Essa escravidão moderna vai acontecer, sobretudo, entre os séculos 16 e o século 19, e principalmente no Brasil, ela vai ser caracterizada pelo tráfico, que gerava um mercado lucrativo para os envolvidos, e era também atribuído castigos físicos a esses escravizados, e também a questão racial, que colocava os negros escravizados como inferiores, que é o que vai acontecer, como a gente conhece o darwinismo social, que vai surgir nesse período, e eles vão se utilizar desse darwinismo para respaldo e justificação do que eles estavam fazendo, né? As raças consideradas civilizadas seriam o homem branco e europeu, e as raças consideradas inferiores seriam as raças escravizadas. É importante a gente utilizar o termo escravizado e não escravo, porque o termo escravo, ele está sujeito a um trabalho forçado de servidão. Já o escravizado, ele foi colocado nessa situação
não de servidão, mas por conta da escravização. Então, o termo correto para a gente utilizar é escravizado e não escravo. No Brasil, a partir de 1830, vai acontecer uma pressão inglesa para o fim desse tráfico de escravizados. Não por conta que os ingleses estavam muito preocupados com as pessoas escravizadas, mas sim porque eles já tinham abolido a escravidão na Inglaterra e se estavam utilizando de mão de obra paga, eles estavam pagando para as pessoas para trabalharem. Então, seus produtos acabaram ficando mais caros. E o Brasil, como ainda se utilizava da mão de obra escrava, vendia os seus produtos, a cana-de-açúcar, a cafeicultura, mais barata. E aí os ingleses estavam sentindo esse impacto econômico. Então, eles fizeram uma pressão para que se tivesse, de fato, um fim nesse tráfico. Em 1850, vai ter ali o Eusébio de Queiroz, que vai proibir a entrada de escravos no país, só que essa entrada vai continuar acontecendo mesmo depois dessa proibição. Em 1871, vai ter a do ventre livre, em que as crianças nascidas a partir desse ano de mulheres escravas seriam livres. Em 1885, vai acontecer o sexagenário, que eram pessoas que, a partir dos 65 anos de idade que eram escravas, poderiam ser libertas. E, enfim, em 1888, a Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel. Só que aqui eu coloquei um resuminho para vocês sobre a diferença da servidão e da escravidão e as semelhanças e distinções, para vocês darem uma olhadinha depois, se quiserem estudar, tirar alguma dúvida. Aí na próxima aula a gente discute e continua o assunto e resolve todas as dúvidas que vocês tiverem. Aqui a bibliografia, todos os sites são digitais, vocês podem acessar a qualquer momento. Próxima aula vocês tragam as suas dúvidas, ok?